Estamos de volta com a programação do primeiro dia de Fórum do Desenvolvimento ABDA 2022. Neste nosso próximo painel, o tema será Blended Finance e Instrumentos Garantidores na Agenda 2030. Bom, nós vamos seguir aqui neste painel convidando os palestrantes, as pessoas que vão participar dessa conversa e vão discutir a importância de mecanismos e instrumentos que combinem a utilização de recursos públicos e privados para o cumprimento da Agenda 2030. Convido, então, para compor este painel, Rafael Cavazzoni, especialista líder em mercados financeiros do BID, Martin Schroeder, diretor do Banco de Desenvolvimento Alemão, KfW, no Brasil, e Luana Ozemela, CEO da Dima Consult. Para moderar o debate, convido Paulo Bolsas, diretor do Banco do Brasil. Muito boa tarde, senhor Paulo, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando desse Fórum de Desenvolvimento importante para todas as instituições, todos os grupos que participam na construção de uma comunidade mais sustentável, de um país mais igualitário para todos. É importante que no nosso debate aqui de hoje a gente possa debater e destacar modelos adotados, experiências, práticas e o uso desse mecanismo do Blended Finance e a exemplo de instrumentos garantidores e parcerias público-privadas. É também importante a gente poder compartilhar não só os desafios e também alternativas para poder impulsionar essa utilização desse mecanismo em cima de projetos sustentáveis. Nós faremos, então, aqui uma apresentação de 8 minutos para cada um dos painelistas, e eu gostaria de convidar inicialmente para fazer a exposição, falar um pouco para nós, principalmente identificando essas alternativas no fortalecimento da expansão do uso de mecanismos mistos de financiamento no Brasil, a Luana Ozemela, que é CEO da Dima Consult, uma empresa de desenvolvimento internacional estabelecida no Catar, que é também uma porta de acesso ao mercado árabe. Ela é doutora em economia e professora pesquisadora de gênero e políticas públicas da Universidade Hamad bin Khalifa, da Fundação do Catar. Ela também é diretora de relações com doadores da ONG PEGF na Nigéria, na área de saúde. Foi também funcionária do BID em Washington, nos Estados Unidos, e, ao longo de sua carreira, interagiu com dezenas de governos, doadores, investidores e ONGs nos Estados Unidos, América Latina, África e Oriente Médio. Ela é colunista do Estadão. Luana, muito boa tarde. Queremos ouvi-la nessa sua participação para esse debate enriquecedor para todos nós. Bom, boa noite, senhores e senhoras. É uma honra estar aqui, revendo colegas e poder compartilhar um pouco sobre esse tema tão importante para o desenvolvimento e para a economia do nosso país. Bom, o tema de Blended Finance, eu podia começar talvez compartilhando sobre a importância a nível não só do Brasil, mas a nível mundial, que é desenvolver instrumentos inovadores como esse tipo de instrumento, né? E eu acho que o que eu vou salientar aqui é com relação à importância desse tipo de instrumento catalítico, principalmente no contexto do desenvolvimento das populações historicamente excluídas e marginalizadas. Só para vocês terem ideia, de acordo com o relatório do próprio BID, né, hoje existe pelo menos cerca de 93 bilhões de dólares necessários para eliminar as diferenças de gênero, por exemplo, no acesso ao financiamento. E entre
os microempreendedores negros, existe uma demanda desatendida que chega a cerca de 40%, né, no Brasil. Então, o Blended Finance poderia efetivamente ser utilizado para suprir essas lacunas, né? Por exemplo, quando a gente tem recursos que são mais acessíveis, que poderiam ser usados para estabelecer fundos de crédito ou equity ou fundos garantidores, isso aumentaria a oferta de capital, né, para esses segmentos. Então, Blended Finance permite não só o acesso, mas a escalabilidade, né, que a gente chama o leverage do recurso, né, a disponibilidade desse recurso em setores, né, que ainda são considerados muito arriscados, setores que são considerados, que são desconhecidos, né, e onde o capital é mais difícil a penetração e a alocação do capital. Para vocês terem uma ideia da importância, então, desse tipo de instrumento, um relatório recente da OCDE sobre o estado atual, né, o estado de arte do Blended Finance em 2021, diz que para cada dólar de financiamento de doadores, né, e o tema climático, por exemplo, que eles fazem um exemplo, para cada dólar doado, né, 3 dólares foram catalisados da IFC, da International Finance Corporation, e de 7 a 8 foram mobilizados do capital de terceiro. Então, só para vocês terem uma ideia, o tamanho e o poder de catalisar outros tipos de capital que o Blend poderia ter e teve no setor, nos temas climáticos e poderia ter nos temas raciais e de gênero, por exemplo, de desigualdades desse tipo. Então, o Blended Finance poderia ser uma solução para desmistificar também a percepção de que investir em mulheres, investir em população negra e populações indígenas, por exemplo, é muito arriscado, de baixa rentabilidade, né? Então, a minha experiência pessoal levantando fundos de investimento, por exemplo, é um exemplo disso, né? A gente percebe que, como mulher negra, numa indústria de investimentos onde não existe mulheres negras atuando, e a gente nota realmente uma descrença, porque não por causa que não existe um track record de mulheres na indústria de investimento, mas realmente a indústria de capital é totalmente, digamos, concentra na sua maioria outros tipos de perfis de investidores e alocadores e gestores de recursos. Então, eu acho que o Blended Finance é importante não só para que o capital flua com maior facilidade para segmentos empresariais desatendidos historicamente, mas também que seja utilizado para alavancar e para fortalecer a credibilidade dos gestores também, que historicamente não foram representados na indústria de investimento, né? Os emerging managers, né? Os gestores aí, talvez, de primeiros fundos que vêm dessas populações. Então, a gente nota que esse tema da liderança desses segmentos no mercado financeiro, seja de empresas, seja como alocadores de recursos, é importantíssimo. E deixa eu também mencionar um tema que é relacionado a desmistificar, né, a questão da rentabilidade dos empreendimentos, né, desses segmentos. A gente como gestora, como sócia de novos fundos que têm essa lente de diversidade, a gente nota um grande viés, né, quando a gente faz pitch para levantar capital para essas populações, de que não existe carteira de projetos viáveis, de que esses projetos são de baixa rentabilidade, etc. Mas a gente nota que os dados não mostram
não mostram bem essa realidade. Não é essa a realidade. A realidade é, por exemplo, as mulheres negras hoje, donas de empresas, são o segmento que mais cresce no Brasil. E isso precisa ser falado, precisa ser visibilizado. E por que eu digo isso? Porque as mulheres negras que empregam, nos últimos 15 anos, houve um aumento no número desse segmento de cerca de 45%. Mulheres negras que empregam pessoas, né, através dos seus empreendimentos. Né? O segmento empregador de mulheres negras aumentou 45%, enquanto entre os homens brancos reduziu 5%. Isso são dados da PNAD dos últimos 15 anos. Então, a gente vê que o segmento de mulheres negras, empresárias, por exemplo, é o segmento que mais está crescendo. E a gente vê que o segmento empresarial negro também está se tornando cada vez mais educado, ou seja, com maior níveis educativos. Né? A gente vê hoje que, nos últimos 15 anos também, por conta das ações afirmativas, o número de empregadores negros com ensino superior cresceu mais de 5 vezes. Então, a gente vê que isso tudo precisa estar muito visível, muito ciente de que o segmento empresarial negro, a gente usa a palavra catching up, ele está alcançando, né? Ele está se tornando cada vez mais forte e com um crescimento cada vez mais pujante. Então, a gente precisa olhar para o Blended Finance como uma ferramenta de alavancagem do ODS 10, que é de redução das desigualdades, e do ODS 5, principalmente, não só nos temas climáticos, mas também nos temas sociais. Isso é extremamente importante, e o papel do sistema financeiro, o papel dos bancos de desenvolvimento é extremamente importante, porque o Blended Finance poderia revolucionar nesses temas. Então, é importante aqui, então, já concluindo, né, como que a gente acelera a mudança, né? Qual que eu acho que a gente vai ter agora um momento para discutir e conversar um pouco mais, mas eu enfatizo que os bancos de desenvolvimento, os investidores institucionais, de private equity, de venture capital, né, as instituições financeiras no geral, elas têm que co-investir juntas, né, tem que co-investir até e com o Blended Finance, criando pools de capital, né, para a gente ter essa alavancagem e ter maior fluxo indo para esses segmentos ainda desatendidos pelo capital de investimento privado. Então, eu acho que o LAB, o Laboratório de Inovação Financeira, do qual a DIMA faz parte, pode posicionar esse tema muito bem, né? Existem cases da Vale, da FINEP, do próprio BNDES, com Sandbox, que são muito interessantes em termos de criar um ambiente para desenhar soluções. Né? Então, a gente precisa fazer mais, mas eu acho que hoje vai ser um momento interessante de compartilhar, então, um pouco dessas soluções. Obrigado, Luana. Nós vamos continuar as apresentações aqui para entrarmos em debate daqui a pouco. E nós temos as participações também online no nosso chat, no YouTube, onde está sendo apresentada o nosso fórum, e a participação aqui ela está sendo constante. Muitas pessoas manifestando elogios ao evento, fazendo perguntas também, e é importante a gente estar sempre fazendo esse debate com os que estão participando deste fórum. Afinal de contas, nós estamos fazendo isso aqui em conjunto com aqueles que estão apresentando, em conjunto com aqueles que estão participando, para chegarmos a um mesmo consenso para o desenvolvimento do nosso país. E, para dar continuidade, então, na apresentação, eu gostaria de passar agora para o Rafael Cavazzoni, que é especialista líder em mercados financeiros da Divisão de Conectividade, Mercados e Finanças do setor de instituições para o desenvolvimento do BID. Ele é mestre em Direito Internacional pela Fletcher School of Law and Diplomacy,
e Finanças pela Goethe-Universität Frankfurt. Rafael, por favor, gostaríamos de ouvir a sua experiência e o que você consegue nos acrescentar mais nesse debate sobre Blended Finance. Obrigado, Dr. Paulo. É um prazer estar aqui contigo essa tarde. Aproveito para cumprimentar também a Luana, o Martin, meus colegas panelistas aqui presentes e a todos que aqui participam ou nos acompanham virtualmente. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer participar dessa conversa com vocês sobre Blended Finance, instrumentos garantidores na Agenda 2030. Eu quero agradecer o gentil convite da BDE para participar desse painel e, claro, parabenizar a BDE pelo fórum e pela oportunidade de debater essa agenda hoje na presença de representantes das instituições financeiras de desenvolvimento que integram aqui o Sistema Nacional de Fomento no Brasil. E, para começar, tenho que dizer que a BDE tem sido uma parceira estratégica do BID de longa data. Por essa razão, estamos muito felizes em termos recentemente assinado um acordo de cooperação técnica com a BDE, cujo objetivo central é fortalecer institucionalmente as suas associadas. Com esse novo esforço conjunto, aprofundamos ainda mais a nossa relação, que vem dando bons frutos, seja por meio do prêmio ABDE BID ou por meio do Laboratório de Inovação Financeira, o LAB, aqui a Luana mencionou anteriormente, onde juntos desenvolvemos, precisamente, soluções financeiras inovadoras em sintonia com as necessidades de suas associadas. E essa visão, essa atuação conjunta, ela está completamente alinhada com a visão 2025 do BID, que busca precisamente promover maiores oportunidades para todos de maneira sustentável, com o propósito de reativar o setor produtivo, promover o progresso social, fortalecer a boa governança das instituições públicas. Isso me traz de volta ao propósito central aqui do nosso painel essa tarde, que é precisamente discutir a importância de mecanismos financeiros que combinem a utilização de recursos públicos, filantrópicos e privados em linha com a Agenda 2030. Como todos os senhores devem ter consciência, os investimentos necessários para viabilizar a Agenda 2030 são significativos. E, segundo estimativas da própria ONU, estariam na faixa de entre 5 e 7 trilhões de dólares anuais. Redirecionar esse volume de recursos para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, na minha visão, envolve equilibrar essa relação entre risco e retorno dos investimentos, de forma a atrair o interesse do capital privado e a alavancar o impacto das iniciativas. E esse é um conceito muito importante nessa discussão de hoje. E é isso que me faz trazer um primeiro ponto da minha análise, que é tocar especificamente no tema do Blended Finance. Essa expressão, que muitas vezes nos remete a conceitos análogos, por exemplo, como recursos subvencionados, financiamento híbrido, parte da premissa do uso do capital catalítico público ou filantrópico, ou seja, recursos que são voltados ao fomento para absorver parcela do risco associado a um financiamento e, com isso, reequilibrar a equação de risco e retorno, permitindo, com isso, a mobilização de capital privado. Em outras palavras, o financiamento híbrido consiste em usar um tipo de capital para alavancar o outro. Usa-se capital público ou filantrópico, por exemplo, para alavancar capital de mercado. Juntar os dois me permite, aqui nas palavras de um colega, o Leonardo da Cital, a quem vim palestrar sobre o tema, dar a cada um o que ele precisa. Para o capital tradicional, o retorno. Para o capital público ou filantrópico, o impacto, com a alavancagem do primeiro. Portanto, o uso de Blended Finance pressupõe a utilização de instrumentos financeiros inovadores, sejam eles capital subordinado, garantias, seguros e grants, que permitam esse efeito de crowding in, isto é, a mobilização de recursos privados para o financiamento de iniciativas e projetos alinhados ao interesse público. Pela sua própria natureza, é grande o potencial das instituições nacionais do Sistema Nacional de Fomento de combinar em suas operações o uso de alguns desses instrumentos. Eu acho que, se bem antes da pandemia já observávamos aí uma série de experiências nesse sentido no Brasil, algumas inclusive saindo do Lab, o uso de Blended Finance foi essencial no provimento de respostas rápidas e em larga escala, especialmente durante a fase aguda da pandemia, que acabamos de vivenciar. Um dos instrumentos mais efetivos utilizados pelo governo em parceria com instituições financeiras de desenvolvimento no país foi precisamente a aplicação de garantias, em suas diversas formas,
Não por outro motivo, o tema das garantias está alinhado ao tema geral desse painel. Nesse aspecto, e esse é o segundo ponto que trago na minha fala hoje, é que eu gostaria de enfatizar a questão do apoio ao financiamento das pequenas e médias empresas, as chamadas MPMEs no Brasil, e a importância das garantias para o financiamento desse setor. A ênfase em MPMEs tem uma razão. Elas contribuem com 99,4% das empresas, 62,5% dos empregos no país, 45% da massa salarial. Mas são o setor produtivo mais vulnerável desde a perspectiva de crédito, especialmente em períodos de estresse econômico. Há duas razões para a utilização de fundos garantidores nesse segmento. Primeiro, a utilização de garantias nesse setor potencializa o uso de recursos catalíticos para o cumprimento de objetivos de interesse público e demonstra atividade na mobilização de capital privado, em linha com o que falava a Luana, por exemplo, nos temas de afrodescendentes e mulheres. E nós aqui no BID temos evidência que o financiamento da MPMS tem efeitos positivos em uma série de aspectos. Uma avaliação conduzida pela nossa oficina de avaliação externa, analisando programas de apoio a MPMS no setor industrial brasileiro, mostra que as MPMS que foram beneficiadas com crédito indireto do BID tiveram um aumento de 15% no número de trabalhadores, igualmente tiveram um aumento de 2,4% nos salários e tiveram um ganho significativo no valor de exportações e registros de marcas. Em segundo lugar, a utilização de garantias como instrumento catalítico permite manter as decisões de alocação de recursos na mão dos privados, sob responsabilidade das instituições financeiras, minimizando assim o risco de distorções no mercado. Isso se aplica ainda que o poder público estabeleça critérios específicos para o atendimento de certos setores e certos segmentos. Isso é muito importante. E aqui eu falo um pouco da nossa experiência no BID. No Brasil, o BID vem apoiando o setor público ao longo do tempo com diversos mecanismos garantidores, em linha com os preceitos do Blended Finance que eu acabei de apresentar. Durante a resposta da pandemia do Covid-19, por exemplo, o BID mobilizou recursos para apoiar a resposta dos governos federais e subnacionais com mais de 10 bilhões de reais, precisamente para apoiar as MPMEs brasileiras, incluindo aqui o financiamento para outorga de garantias em montante superior a 1 bilhão de reais para o programa FGI-PEAC, uma iniciativa que apoiamos conjuntamente com o New Development Bank. Durante esse período, e aqui é importante, o crédito, que estava numa tendência de queda desde 2005 até 2019, deu um grande salto. Saímos de um saldo de operações de crédito em torno de 45% do PIB em 2019 para quase 53% do PIB em 2021. É enorme isso. E a atuação das instituições de fomento e o impacto das garantias, como aquelas otorgadas dentro do FGI-PA, que mobilizaram quase 5 vezes o volume do capital, por exemplo, foram fundamentais para impulsionar o crédito total da economia naquele período. Que essa experiência positiva, com resultados concretos, mas que, na minha visão, vão muito além dos meros volumes financeiros e que serviram, nesse caso, para proteger o tecido produtivo brasileiro, o emprego no Brasil, em um momento tão crítico da sua história, possa ser replicado para incentivar, no futuro, a manutenção do crédito aos segmentos, por exemplo, que a Luana tratava, e a realização de investimentos produtivos e sustentáveis no país. Outro exemplo interessante que queria destacar é o FG Energia, que foi desenvolvido pelo BNDES em parceria com o Laboratório de Inovação Financeira, o LAB, para apoiar projetos de eficiência energética no âmbito do Procel. Em 2021, o BID conseguiu mobilizar recursos de grants do Fundo de Tecnologia Limpa para adicionar capital ao FG Energia e, com isso, ajudar a reduzir a barreira de custos associada aos altos preços do sistema de armazenamento de energia em baterias e permitir que as MPMEs brasileiras tenham condições financeiras minimamente atrativas para realizar esses investimentos no país. Ou seja, se bem podemos dizer que estruturas de de-risking vêm ganhando evidência no país, podemos inferir que a utilização das garantias nesse esforço anticíclico foi crucial no período que acabamos de viver. E esses mecanismos devem ser ampliados, se possível, passando a olhar inovações e que essas inovações possam ser incorporadas nos processos produtivos e assim melhorar a produtividade e a competitividade no país num ciclo talvez mais procíclico de crescimento. E aqui eu vou concluindo com as lições aprendidas. Nesse caminho, instrumentos simuladores de Blended Finance foram soluções inteligentes, usadas, porém ainda há muitos desafios pela frente. Uma das restrições que eu trago é que para atrair capital externo de agentes multilaterais de crédito, um perfeito exemplo de capital catalítico, nós precisamos passar pela necessidade, de algumas vezes, de pleitear o aval soberano para o governo federal.
E alguns desses recursos e esses processos podem tomar tempo e têm umas regulações próprias, ou seja, não estão disponíveis necessariamente em todos os casos e em todos os momentos. Um tema seguinte, no caso dos mecanismos de garantia, acredito que seja importante conduzir uma análise mais aprofundada para desenhar essas estruturas capazes de aliar dois elementos que eu vejo que são muito importantes: sustentabilidade financeira e a ampliação da escala de atendimento ao público-alvo. Lembro que os mecanismos garantidores devem ser desenhados para serem instrumentos perenes de viabilização de crédito. Igualmente, eu acho que é importante que o desenho de fundos garantidores no modelo de blended finance requer a participação de capital público ou de doadores internacionais. Por um lado, a restrição fiscal que enfrenta o Brasil pode se tornar um fator complexo para viabilizar o primeiro nessa retomada, enquanto que requerimentos de relatoria, monitoramento e avaliação, viabilidade de conversão de moeda estrangeira com manutenção de concessionalidade precisa trabalhada para viabilizar a importância e o uso do capital filantrópico de fundos de doadores internacionais. E aqui, concluo, é importante também conjugar o financiamento com a capacitação técnica. Essa preocupação tem sido central nos esforços que estamos fazendo, por exemplo, para executar o Fundo da Bioeconomia Amazônica, uma facilidade de crédito, $600 milhões, com 279 milhões do Green Climate Fund, destinado a alavancar investimentos para adaptação e mitigação dos impactos da mudança climática na bacia amazônica, por meio de bionegócios inovadores, que hoje precisam ser incentivados, treinados, antes de poderem acessar o crédito. Então, apesar que vejo certos obstáculos à frente, temos a clara sensação de que o Brasil conta com uma estrutura regulatória avançada, com instituições fortes que podem, e sofisticadas, que podem amparar mecanismos eficientes como esses de blended finance. O BID tem um mandato, a expertise e a experiência recente que nos qualifica para apoiar essas instituições financeiras de desenvolvimento do Brasil a desenvolverem essas soluções inovadoras que contribuam para a construção de um futuro mais sustentável para o país. Então, acho que sem mais no momento, eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para seguirmos com esse debate. Obrigado. Obrigado, Rafael. Já eu inicio as perguntas para a gente fazer uma rodada de debate aqui. Mas antes, porém, nós vamos escutar Martin Schroeder, está aqui ao meu lado, que é o diretor da KfW no Brasil. Na Alemanha, o KfW se conecta com outras 17 instituições financeiras públicas, subnacionais, distribuídas no território alemão. A KfW é uma instituição voltada ao financiamento de projetos de desenvolvimento e um dos agentes envolvidos na cooperação técnica Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aí um apoio muito grande para seguir em frente em projetos de sustentabilidade. Vamos ouvir aqui o Martin, o que tem a nos dizer. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Antes de compartilhar algumas poucas palavras, eu realmente também gostaria de agradecer a Janete, presidente do ABDE, e ao João Luiz pelo convite, essa possibilidade de falar hoje aqui com vocês. E realmente eu acho, a verdade, o tema do blended finance apareceu quase em todas as sessões que tínhamos até agora. Não, eu percebo que é uma convicção firme, coletiva aqui, que sem uma forte participação do setor privado não vai ser suficiente o financiamento disponível para atacar, enfrentar os diferentes desafios. Os desafios também é um eixo comum. Hoje já escutamos de que do Covid estamos mudando para um desafio grande na Europa com a guerra frente das portas e as distorções macroeconômicas que isso pode levar e causar. E, sobretudo, nosso tema de sempre, o tema ambiental da sustentabilidade, que é o coração também da cooperação alemã no Brasil. Mas, para, em breve, nivelar o chão e para criar uma boa base da discussão, eu gostaria de compartilhar umas poucas palavras em relação do que estamos fazendo no KfW, especialmente no Brasil. Como instituição, como banca de desenvolvimento na Alemanha, vimos um forte crescimento durante esses últimos anos, 2 anos. Foram anos excepcionais
E eu comparto isso simplesmente para fortalecer uma vez mais essa conclusão. Momentos de crise são momentos onde a banca pública, o Banco de Desenvolvimento, tem um rol especial para cumprir na sociedade, para cumprir na mitigação dos impactos e aumentar a resiliência. O KfW, no ano passado, colocou 107 bi em novas operações na Alemanha e mundialmente. Isso foi bastante mais acima dos níveis promedio dos anos passados, e isso é um indicador disto. As mudanças da sociedade e demandas da sociedade e dos nossos boards, da nossa liderança, impacta também as instituições internamente. Eu, somente de forma geral, gostaria de compartilhar. Claro, nosso norte também são os ODS, tantas vezes já nombradas, e a compatibilidade com os objetivos de Paris. Mas operacionalizar isso, levar isso a uma implementação, significa também uma transição institucional, e isso estamos cada vez mais acompanhando internamente, ademais, digamos, o tema da digitalização e como levar a digitalização também cada vez mais adentro dos nossos produtos. Definitivamente, como mensagem para vocês, indicadores lá são a importância dos ESGs e também da taxonomia europeia, como convertir isso a nossa operação. Então, a mensagem aqui que deixo, Banca Alemã de Desenvolvimento também em transição frente de novos e cada vez mais desafios. No Brasil, a cooperação financeira alemã, e o KfW está contando com o mandato do governo alemão essa cooperação, estamos enfocados e muitos vão saber disso, dos recursos naturais, florestas, é uma boa parte do nosso portfólio, e em energias renováveis. E, Rafael, você tocou também já o Fundo Garantidor, FGE. Vou falar um pouquinho mais disso para frente, porque isso também é uma parte forte dentro da nossa cooperação aqui no Brasil, e sempre foi nas últimas décadas, não? E como para agregar lá uma terça área de enfoque, que definitivamente é o desenvolvimento urbano, com eixos fortes no saneamento e na mobilidade. Tudo isso ligado à temática de clima. Isso é nossa casa, nosso ponto de partida. Então, com isso, deixando um pouco digamos, o nivelamento do chão, gostaria de complementar e algumas palavras do Rafael em relação do FGE, onde nós estamos na última fase da avaliação interna, que estamos orgulhosos de aqui para frente ajudar e contribuir na escala de um fundo garantidor inovador. Digamos, acho que essas duas palavras, inovação e escala, são muito relevantes também para o Blended Finance. Digamos, como assegurar que a inteligência dos conceitos para um fundo de garantidor realmente funcionam em uma maneira para gerar impacto e para gerar escala, não? Então, hoje na manhã, Gustavo Montesano falou que não é somente ticket, não é dimensão, mas acho que são as duas coisas que também precisamos ainda escala e para realmente enfrentar os grandes desafios. No Fundo Garantidor, FGE, eu acho que um elemento chave é insertar também os demais serviços que se precisa para dar confiança ao setor banqueiro. Então, isso também muitas vezes aparece a cooperação entre cooperação técnica, entidades de serviços e banca. Isso tem que funcionar, e eu vejo que isso vai ser bem desenhado e vai ser um elemento de sucesso também do FGE,
que nasceu do LAB, que também já foi mencionado como a incubadora de novas ideias para Blended Finance no Brasil também. Deixa-me novamente também ressaltar isso da escala, me leva aos instrumentos clássicos da Banca de Desenvolvimento. Eu ressalto que os empréstimos concessionários ainda são relevantes também para financiar projetos e parceiros que depois, na estruturação dos projetos, também temos os elementos da banca privada, do setor privado, e com isso classificam também como blended finance. Eu estou pensando concretamente as grandes mudanças que ainda são necessárias para fazer um passo mais além, por exemplo, com as energias renováveis. Nós, como KfW, financiamos no passado muitos parques eólicos, parcialmente também através do BNDES. Esses temas da infra, eu acho que ainda são relevantes e vão precisar escala e vão precisar os empréstimos de longo prazo que vêm da banca pública de desenvolvimento. Então, isso como segundo ponto. O terceiro ponto, sim, Rafael, você classificou as opções, o menu, o cardápio instrumental muito bem. Está lá também nos temas dos bons, que apareceram em várias das falas já, os seguros, e somente gostaria de ressaltar os bons. Nós temos orgulho de haver lançado na COP26 em Glasgow lá o LAC Green, fundo que vai levar investimento ao tema dos bons, aos títulos verdes no Brasil e na América Latina. O fundo está começando com 90 milhões de dólares do lado europeu, da União Europeia e do Ministério Alemão de Desenvolvimento e Cooperação Econômica. E isso é um exemplo concreto para levar mais financiamento ao setor inovador da América Latina. E elemento essencial lá, novamente, é assegurar qualidade na execução, na preparação, através de assistência técnica. Então, novamente, também esse aspecto da cooperação e do só entre finanças e inteligência. Com isso, fecho. Muito obrigado. KfW, com o Brasil, com vocês, está um prazer. E espero uma boa discussão. Martin, obrigado pela participação. Eu aproveitei e fui dar uma olhada aqui no chat para ver como é que está a nossa interação aqui. Continuam os elogios, tem muitas participações, como Carolina Vivaldi, José Roberto Faco, Silvana Cerqueira. Mas uma pergunta me chamou a atenção há 2 painéis atrás, que eu coloco aqui para uma discussão nossa. Eu não peguei o nome da pessoa que fez a pergunta, porque o meu chat aqui limitou ao limite de rolagem aqui de tela. Mas, se eu não me engano, foi Patrícia, está no histórico, depois a gente vê. Ela fala sobre acesso a fundo perdido. Quando a gente fala de ações, como, por exemplo, fundações, que assim faz um trabalho assistencialismo, a gente chega num outro patamar quando a gente começa a discutir esses financiamentos mistos, envolvendo o público e o privado em mecanismos para o desenvolvimento sustentável. E parece que ainda há questões a ser internalizadas para as pessoas que estão discutindo essa forma do financiamento misto, blended finance, que começou há pouco tempo atrás, 5 anos. Então, assim, minha pergunta fica para todos, e eu gostaria de iniciar com a própria Luana, de como chegar a essa parte do convencimento a todos os participantes, tanto os beneficiários quanto aquelas instituições que estariam fazendo essa parceria junta, privado e público,
para chegar nessa disseminação até alcançarmos os recursos necessários para a disponibilização daqueles que precisam ter acesso a este recurso? Qual seria o caminho viável para esta aproximação? Sim, posso talvez compartilhar. Eu vejo o tema, apesar da nomenclatura, né, Blended Finance, parece assim tão inovadora, 5 anos, mas a gente já vem fazendo fundo garantidor, já vem fazendo first loss, que é fundo de primeiras perdas, né, a nível mundial e a nível de Brasil já há bastante tempo, né? Então acho que é importante enfatizar que esse conceito não é um conceito completamente, ou seja, alheio e novo, né? Se a gente for olhar para um relatório recente da Wharton, por exemplo, University, é um projeto que se chama Projeto SAGE 3.0, eles fizeram um mapeamento dos instrumentos financeiros, por exemplo, com foco em redução das desigualdades, instrumentos de private equity, venture capital, impact investing, ou seja, fundos com rentabilidade, que buscam a rentabilidade primeiro, né, mas que adotaram uma lente especial para os temas de diversidade, seja na focalização, seja na questão dos gestores, né, seja no impacto nas comunidades, etc. E eles, ou seja, fizeram um mapeamento e mostram aí que são mais de 5 bilhões, 130 fundos geridos com esse aspecto, né, mais de 5 bilhões de dólares só numa pequena análise, né? Então, a gente sabe que no Brasil esse conceito pode ser algo novo, mas o que ele busca, que é desencadear capital para certos setores, indústrias, segmento empresarial, ou seja, onde existe uma maior percepção de risco, é algo que não é tão, assim, digamos, novo, né? Então, mas a gente precisa ter a consciência de que, apesar de que muito tem sido feito na questão de mudanças climáticas, de eficiência energética, né, e os ODS estão caminhando a um passo constante de progresso, outros ODS estão se retardando, né? Ou seja, não é que a gente está estagnado, a gente está, durante a pandemia, o ODS 5 e o ODS 10, por exemplo, que são ODS de desigualdade, retrocederam. Então, estão piorando, a gente está cada vez mais longe de atingir as metas. Então, a gente precisa ter consciência de que esses instrumentos precisam ser rapidamente, imediatamente implementados com foco em outros ODS também, né? Então, eu acho que esse sentido de urgência relacionado aos outros ODS, que nós estamos falando de desigualdades, né, que podem ser corrigidas com capital, porque a gente, com investimento e focalização, através de instrumentos como esses tipos de fundos garantidores seguros, etc. Então, a gente precisa, e é um tipo de desigualdade que é extremamente perversa e custosa para o Brasil, né? A desigualdade onde a gente tem mais da metade da população excluída de certos processos de desenvolvimento e de participação econômica e que impede a mobilidade ascendente da população, né? Então, a gente precisa pensar maneiras de ou talvez pensar, parar de só pensar e começar a agir, né, as instituições financeiras de desenvolvimento e implementar esses instrumentos. No resto do mundo, esses instrumentos já estão em marcha, né? A gente tem exemplos de mais de 150 fundos
que já fazem isso para as questões de desigualdades sociais. Então, aqui, talvez a principal mensagem seja: nós avançamos muito nos temas climáticos justamente por causa do Blended Finance, né, por causa desses tipos de instrumentos e de uma estratégia intencional. Precisamos fazer também para os outros ODSs. Ótimo, Luana. Eu vou só mudar a pergunta aqui para o Rafael. Rafael, queria ouvir de você quais seriam, então, os caminhos possíveis para utilizar esse mecanismo de Blended Finance no Brasil. Paulo, eu acho que existem uma série de áreas que a gente precisa tratar. E a gente pode, de certa forma, abordar cada um deles de uma forma diferente. Na minha fala anteriormente, eu falei sobre a questão do financiamento de longo prazo para MPMEs. Eu acho que essa é uma área central pela importância das MPMEs no Brasil, mas também pensado desde uma perspectiva de incremento, de ganho de produtividade. A gente tem dados aqui que mostram que as micro e pequenas empresas no Brasil, elas contribuem somente com 29,5% do valor adicional do Produto Interno Bruto brasileiro e quase 0,5% do valor total das exportações. Eu acho que na medida em que haja uma maior integração das MPMEs nas cadeias globais de valor e que o financiamento a esse tipo de empresa seja orientado a empresas que tenham essa capacidade de dar o salto de produtividade, ainda que sejam micros, pequenas, e integrá-las a essa cadeia, utilizando aí mecanismos como fundos garantidores para minimizar a percepção de risco e fomentar esse ganho de produtividade. Eu acho que desde uma perspectiva procíclica vai ser muito importante tratar de pensar como os fundos garantidores, por exemplo, que foram instituídos em resposta à Covid-19, possam ser mantidos ou direcionados para que esse ganho de produtividade possa ser atingido e atuando por meio das instituições do Sistema Nacional de Fomento, porque ficou demonstrado durante a pandemia que elas podem atuar e ser eficientes colocadoras do recurso, dado o seu conhecimento amplo, regional e das realidades locais, de encontrar as cadeias que têm a possibilidade de dar esse salto de produtividade, apoiá-las e, de certa forma, viabilizar esse futuro talvez mais produtivo, competitivo para o país. Eu acho que esse é um ponto. A segunda questão é talvez pensar desde a perspectiva digital. O Open Banking no Brasil completou um ano em fevereiro, né? Nós temos 231 milhões de interações compartilhando dados dentro do sistema financeiro. Existem 821 instituições participando desse sistema, de bancos, fintechs e instituições de pagamento. O Pix, por exemplo, no Brasil, criado pelo Banco Central para transferir recursos, por exemplo, no setor financeiro, já contabilizou quase 125 milhões de usuários. E o número de transações, em janeiro de 22, chegou a mais de 1 bilhão de transações. Como nós podemos aproveitar esse contexto mais digital para, com recursos de Blended Finance, digitalizar, por um lado, o Sistema Nacional de Fomento e, por outro, as MPMEs, as empresas brasileiras, o surgimento de startup e a inovação digital para que o Brasil possa aproveitar de uma forma mais contundente a participação nesses tipos de atividades que, como vocês bem conhecem aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, contribuem com uma parte importantíssima do crescimento do saldo de produtividade do país inteiro. Eu acho que esse é um outro elemento que eu trataria e pensaria em elementos de Blended Finance que poderia, de certa forma, avançar essa agenda. O terceiro, eu acho que é o tema que a Luana já colocou, né, que é Financial Inclusion, a inclusão financeira desde a perspectiva de gênero e diversidade. Acho que esse é um tema premente no Brasil. 36,4% das empresas são lideradas por mulher. Agora, 58% do valor de crédito são dados a pequenos microempresários que são homens. Tem uma distorção. Se você olha, por exemplo, o perfil do crédito, a maioria do crédito oferecido para pequenas MPMEs são acima de $5 mil, na média. E para as mulheres são abaixo de $5 mil, ok? Então, existe já uma série de evidências, por exemplo, que 37,7% dos microempreendedores brasileiros que são afrodescendentes
declaram que eles têm necessidade de buscar recursos de crédito. Mas a maioria não faz. A gente vê aqui quase 78% é maior do que o perfil de brancos, por exemplo, declaram a dificuldade de aceder a crédito. Isso é outro elemento bastante importante de tratar. E a terceira, eu acho que mais importante, é a questão da infraestrutura. Na abertura, o presidente do BNDES falou disso de uma forma assim, bastante estrutural. Se a gente quer dar um salto de produtividade, se nós queremos, de certo, avançar uma agenda de produtividade, de inclusão, e, ao mesmo tempo, ganhar um salto de sustentabilidade, a gente precisa pensar o país e planejar o país com essa perspectiva de sustentabilidade. E aqui, fundos de preparação de projetos, de PPPs, financiamento, garantias para PPPs subnacionais em setores que, ao mesmo tempo, incentivam a concessão de garantia à estruturação e à consecução de temas de sustentabilidade no desenho desses próprios projetos, podem ser uma forma eficiente de mobilizar capital de doadores internacionais, financiamento e o fechamento de projetos e avançar essa agenda de produtividade no país. Excelente. Obrigado, Rafael. Lembro também o papel das nossas associadas da BDE no desenvolvimento, também com microcrédito produtivo orientado, fazendo chegar lá à frente na sua região, no desenvolvimento local, assim como foi dito na palavra da abertura aqui do nosso evento, pelo presidente Montesano, falando em pequenos recursos que fazem a transformação individual. Bom, e para finalizar com a pergunta aqui também para o Martin, eu gostaria de saber dele quais seriam os principais instrumentos financeiros inovadores capazes de estimular, né, incentivar essa parceria entre o setor financeiro público e privado, tanto no âmbito internacional como no nacional também, já que a sua atuação é no Brasil e tem essa participação na Alemanha. Obrigado. A ronda de perguntas começou com o elemento do fundo perdido, do não reembolsável. Deixa-me tentar fazer um ponte lá, porque o que nós estamos discutindo internamente muito ultimamente é conceito de tipo prêmio verde, Green Premium, para gerar, em base de um fundo grant não reembolsável, um incentivo adicional. E grant significa incentivo, e nós, como bancos, precisamos converter grants a incentivos inteligentes. E isso é um dos exemplos como também grant element pode, inclusive, fazer mais atrativo linhas tradicionais orientado a empresas, e com isso estamos novamente com blended finance, não? Então, isso como dos exemplos concretos que se deixaria fazer disso. Aproveito aqui que, digamos, fora da temática tocada, inclusão social mais equitativa, a sociedade dos temas ambientais, os nossos pontos, Rafael, da energia, acho que não estamos curtos de desafios. Eu somente posso falar da óptica da cooperação alemã. Nós vamos seguir fiel, não somente com o Brasil, mas também com essa agenda ambiental, a transição para um Brasil, um mundo mais compatibilizado com os objetivos de Paris e a Agenda 2030. Obrigado. Obrigado. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso painel, agradecendo a participação aqui da Luana, do Rafael, do Martin, mas eu tenho que chamar aqui 2 vídeos das nossas associadas e eu gostaria de convidá-los para assistir um vídeo curto da AG Rio e também da Desenvolve Mato Grosso. Vamos ao vídeo. Cumprimentamos a todos os participantes do 7º Fórum de Desenvolvimento promovido pela BDE. Sou Jair Marques, presidente da Desenvolve MT.
É uma satisfação muito grande nesse momento poder compartilhar um pouco das experiências que nós vivenciamos nesses 2 últimos anos de pandemia. Todas as nossas ações voltadas para o micro e pequeno empreendedor visaram oferecer linhas de créditos com facilitadores. Para isso, desenvolvemos programas direcionados ao MEI, nesse momento de pandemia, com juros zero. Pudemos atender mais de 2.000 operações nesse período de pandemia de 2020 a 2019. Hoje nós estamos desenvolvendo um programa voltado para o jovem, para a mulher empreendedor. Nós estamos com um trabalho muito intenso também na parceria com o FAMP do Sebrae. O Estado de Mato Grosso, entendendo as dificuldades, também criou seu próprio fundo, o MT Garante, e com isso a gente visa oportunizar aqueles que não tiveram acesso por falta de garantia, que possam também realizar suas operações junto à Agência Fomento. É um momento ímpar e nós acreditamos que na retomada agora da economia, a Agência Fomento terá um papel relevante para os investimentos, facilitador de investimentos para os pequenos e microempreendedores. Por isso, é importante que essas ações elas possam ser realizadas e para isso nós estamos desenvolvendo parcerias com os municípios, com as associações comerciais, com o CDL de todos os municípios do estado de Mato Grosso. São parcerias importantes para poderem servir de apoio, braço estendido da agência em todos os municípios do estado. Com isso, a gente quer que as nossas ações elas possam se expandir por meio dessas parcerias, através dos consórcios do desenvolvimento regional, e o crédito possa chegar a todos. Também estamos desenvolvendo parceria no sentido de qualificar os nossos empreendedores para fazermos o acompanhamento do crédito através dos agentes de crédito já formalizados em parcerias com os municípios.